Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Estou iniciando agora essa live aqui para falar com vocês sobre o Setembro Amarelo. Ontem foi o Dia Mundial, né? Setembro Amarelo. Ontem eu fiz uma live no YouTube sobre esse assunto, mas quem tiver interesse pode ir lá assistir no meu canal, que se chama Tamires, com TH, com I no final, Tamires Rocha, .terapeuta, tá bom? Só ir lá no meu canal do YouTube. E também tem o meu Instagram. Vocês podem estar indo lá também, me seguir lá. Quem sabe eu faço uma live lá também. Esperar um pouquinho, ver se vai entrar alguém pra gente iniciar. E essa live é uma live surpresa, né? Não compartilhei com ninguém, não comentei com ninguém, apenas apareci aqui, porque é a minha primeira live no TikTok. Ontem foi a minha primeira live no YouTube e hoje eu tô fazendo aqui com vocês a minha primeira live no TikTok. Tá bom? Vamos dar alguns minutinhos pra ver se alguém entra antes de eu iniciar, tá? Marcelinho, seja bem-vindo. Kathleen, fala? Seja bem-vinda também. Hoje é a minha primeira live aqui no TikTok. Vou falar sobre o Setembro Amarelo. Eu falei ontem no meu canal do YouTube. Ontem foi o Dia Mundial, né? Setembro Amarelo. E aí hoje eu trouxe aqui pro TikTok também. Lima, seja bem-vindo. Edson, Isa, sejam bem-vindos. Já vou iniciar já, tá bom? Vamos ver se vai entrar mais alguém antes de eu começar. Flávio, seja bem-vindo. A paz a todos. Jovenel, João Adalberto, Valdeci, Maria Dionísia, sejam todos bem-vindos, tá? Que nem eu comentei aqui, essa é a minha primeira live aqui no TikTok. Ontem eu fiz no YouTube. Quem puder se inscrever lá no meu canal do YouTube, @Tamires, e no meu Instagram também, tá? É igual, @Tamires com TH, com I, Tamires Rocha, .terapeuta. O Instagram mudou, né, algumas diretrizes, então a gente não consegue fazer live mais por lá, né? Jorge, Lara, sejam bem-vindos. Andresa Medeiros, Rickey, sejam todos bem-vindos, tá, pessoal? Não esqueçam de deixar a curtida de vocês aí, para que muitas outras pessoas possam ser alcançadas. Eu vou começar, tá bom? Pra não demorar muito também, tá? Até porque a live é um pouquinho grande, então eu vou tentar ser o mais breve, o mais rápida também possível, até para não tomar muito nosso tempo, né? Tô muito feliz de ter vocês aqui comigo, tá? Muitos não sabem o tema da live é sobre o Setembro Amarelo, a dor invisível, compreendendo o que leva alguém ao suicídio. Então eu vou tentar evitar ao máximo falar esse nome suicídio, porque eu não sei se o TikTok derruba. Se alguém aí souber, me avisa aqui. Então eu vou usar nome como ato, tentativa contra a própria vida. Vou estar usando mais esses nomes assim, que aí eu tô querendo dizer sobre isso, tá bom? E nessa live vou falar sobre fatores de risco, o que é o suicídio, sobre o Setembro Amarelo,
sobre os sinais de alerta, o que nós podemos fazer para estar ajudando a pessoa que está passando por isso. Obrigado, pessoal, por estarem entrando aí, tá? Sejam todos bem-vindos, os que estão chegando. Tá bom? E eu quero tentar, né, trazer esse assunto de uma forma leve, tranquila, mas cheia de esperança para cada um de nós. E o Setembro Amarelo, ele é um chamado à vida, né? O Setembro Amarelo foi criado um tabu em relação a esse assunto, porque muitos acham que quando a gente entra nesse assunto, a gente vai estar incentivando as pessoas a cometerem esse ato, mas na verdade a gente precisa falar sobre isso para que as pessoas entendam que tem esperança, que tem saída, que tem escolhas. Tô vendo aqui quem tá entrando, tá bom? Sejam todos bem-vindos. Então existe saída. E por esse motivo é importante a gente falar sobre o Setembro Amarelo, porque é um mês à vida, mas que nem eu sempre digo, não é somente o setembro que é o mês da vida. A gente tem que estender ele por todos os dias, por todos os meses, por todos os anos, porque não é somente no setembro que acontece. Não é somente no mês de setembro que as pessoas atentam contra a sua própria vida. Todos os dias é alguém, alguma pessoa desistindo da vida. Então nós precisamos estar atento para ajudar o nosso próximo, para ajudar alguém da nossa família, ou até mesmo para nos ajudar. Porque é um pedido de socorro. A pessoa não está suportando mais. Então a pessoa ela não está suportando mais a dor, o sofrimento, e por esse motivo elas acabam achando que a vida não tem mais valor. Mas a vida importa. Você não está sozinho, você não é esquecido, você não é abandonado. E pedir ajuda, gente, é um ato de coragem, tá? Quem pede ajuda é corajoso, tá? Não é fraqueza não, a gente pedir ajuda, a gente falar com alguém, a gente buscar apoio. Não é vergonhoso, não tenha medo, tá bom? Agora eu quero ler aqui para vocês o que Augusto Cury diz. Ele fala assim: quando uma pessoa pensa em suicídio, ela quer matar a dor, mas nunca a vida. Então ele está falando que quando a pessoa chega a pensar em desejar realizar um ato como esse, é porque ela não está mais suportando a dor que ela está sentindo, o sofrimento, a angústia, a desesperança. Ela não sabe mais o que fazer com aquilo e ela acha que a solução vai ser cometer esse ato. Então ela quer tirar a dor de dentro dela. Ela não quer acabar com a vida dela. Ela gostaria de continuar vivendo, porém sem esse sentimento doloroso, sem esse sofrimento. Então é isso que o Augusto está falando aqui, o Augusto Cury. Albert Camus, ele fala assim: só existe um problema filosófico realmente sério, é o suicídio. Julgar se a vida vale ou não vale a pena ser vivida é responder à questão fundamental da filosofia. O resto, se o mundo tem 3 ou 4 dimensões, se o espírito tem 9 ou 12 categorias, vem em seguida. Então aqui a questão central para Camus não era discutir as teorias abstratas, como o número de dimensões do mundo ou a categoria do espírito, mas sim algo muito mais humano e urgente: a vida. Se a vida vale ou não a pena ser vivida. Então, nesse mesmo livro, ele concluiu que a saída não é desistir, mas sim abraçar o absurdo, viver intensamente, encontrar liberdade, significado,
mesmo sem garantias externas. Então ele está dizendo que nós devemos abraçar esse absurdo. E o que ele considera absurdo? A vida, o mundo. Ele considera absurdo viver por conta da dificuldade, dos problemas que nós enfrentamos. Eu sou cristã e eu não considero a nossa vida um absurdo. Eu sei que nós temos lutas diárias, dores constantes, problemas. Eu sei que a jornada é difícil, não é fácil, mas eu não considero a vida um absurdo. Eu considero a vida como presente de Deus, como uma bênção do Senhor. Por mais que nós tenhamos lutas e dificuldades, eu creio e eu acredito que Deus ele nos sustenta dia após dia, independente da situação, do problema que nós estamos vivendo. Ele está ali. E sempre quando a gente olhar para trás, a gente vai ver a mão de Deus cuidando de cada um de nós. Eu digo isso porque eu já passei por uma depressão. Conforme eu for aqui falando com vocês, eu posso estar falando um pouquinho do que aconteceu comigo. E eu passei por um momento depressivo, angustiante, doloroso. E eu te digo que esse não é o caminho. E sempre quando eu olho para trás, quando eu vejo tudo que eu passei, tudo que eu vivi, eu vejo a mão de Deus cuidando de cada detalhe, cuidando de mim, me sustentando, me protegendo, me livrando. Alguém aqui já passou por isso, pessoal? Comenta aí, fala aí comigo. Alguém de vocês já passou por algum momento depressivo e foi curado? Quem puder tá falando aí, tá? Se quiser compartilhar. E agora eu vou falar para vocês o que é o suicídio. É um ato iniciado e executado por uma pessoa que tem noção do que está fazendo, que tem desejo de realizar aquele ato. E o que ela quer? Que o resultado final seja conclusivo, seja conclusivo, que ocorra a morte dele realmente. É o que ele quer acabar com a própria vida, ele não está aguentando mais, ele quer acabar com a dor, que nem eu falei no início. Ele quer acabar com a dor e não com a vida. Ele não suporta mais sentir aquela dor. E por esse motivo, muitos desistem. Agora eu vou falar para vocês como que é dividido, quais são as classificações desse comportamento suicida. Primeiro ocorre a ideação suicida. A pessoa tem o desejo de cometer aquele ato, tem a vontade de cometer, de acabar com a própria vida. Então essa é a ideação, é o desejo e a vontade de dar um ponto final, de encerrar esse ciclo, sabe? De encerrar essa dor. Aí tem o ato suicida, que é intencionalmente a pessoa busca provocar a própria morte. Então ela intencionalmente busca realizar algo que cesse com a vida dela. Tem a tentativa de suicídio. A pessoa tenta, porém ela não conclui esse ato. Consegue fazer algo que resulte nesse fim. E tem o risco de suicídio, que é a chance, a possibilidade, a probabilidade de que aquele desejo que ela tem leve ela ao resultado final, que é concluir, que é encerrar com a vida dela. Esse não é o caminho, esse não é o direcionamento. Seja bem-vinda, Tati. Fica com Deus. Nós estamos falando hoje aqui sobre o Setembro Amarelo, tá? Tô explicando um pouquinho os comportamentos, o significado do suicídio, o significado do Setembro Amarelo, o que é, tá? Então, seja bem-vinda. E quais são as características mais comuns no estado mental da pessoa que quer cometer o suicídio? Tem a ambivalência, que ela tem o desejo de viver e de morrer. É como se fosse uma gangorra, sabe? Ela não sabe se
se acaba com aquilo ou se continua seguindo a vida. Então ela fica na dúvida. Tem a impulsividade. O nome já diz, né? O impulso. Esse impulso dura por minutos, por horas, é abstrato, é passageiro, é breve. Então, na impulsividade, ela tem essa vontade imediata de encerrar com a vida. Mas por quê? Porque aconteceu algum evento negativo naquele dia, naquele momento, que deu esse gatilho nela. Ela acha que não suporta mais, ela acha que não vai aguentar mais, então ela quer encerrar. É algo impulsivo. Mas, que nem eu falei, dura por minutos e por horas. É abstrato, é breve, logo passa. Mas nós precisamos ter muito cuidado com essa impulsividade, porque muitos conseguem concluir esse ato nesse momento de impulsividade. Tem a rigidez também. A rigidez é quando a pessoa não enxerga alternativa, não enxerga a saída. E ela quer encerrar, ela quer acabar com aquela dor que ela está sentindo. Então ela vai para os finalmente. Ela tem um pensamento inflexível. Não vai mudar de pensamento, não vai mudar de atitude, porque ela colocou aquilo na cabeça dela e ela vai querer ir com aquilo até o final. Então é drástico, é um momento drástico. Porque é um pensamento que leva a essa conclusão extrema na mente dela. Porque ela não quer mais sentir aquela dor. Então ela quer encerrar com isso, quer acabar com isso. E aí agora eu vou entrar com vocês o que é o Setembro Amarelo. Alguém aqui sabe o que é o Setembro Amarelo? Como que surgiu? Alguém conhece a história do Setembro Amarelo? Quem puder, comenta aí, me diz aí. Não esqueçam, pessoal, de deixar a curtida de vocês aqui no TikTok. Esse é a minha primeira live aqui com vocês. Se Deus quiser, se Deus permitir, eu estarei vindo aqui novamente, trazendo mais assuntos para nós estarmos conversando. E quem puder também, se inscreva lá no meu canal do YouTube, no meu Instagram, para eu poder estar começando a fazer live lá no Instagram também. O meu Instagram e o meu canal do YouTube é @Tamires com TH, com I, Tamires Rocha.terapeuta. Quem puder, me segue lá, tá bom? Eu estarei conversando lá. Eu posto conteúdos diariamente no Instagram, todos os dias. E no YouTube também. Todos os dias eu posto. E agora no mês de Setembro Amarelo, eu tô focando mais nesse assunto. Sobre a vida, sobre pedir ajuda, tá? Então quem puder, me sigam lá e se inscreva no meu canal também, tá bom? Então alguém conhece? Eu vou estar compartilhando aqui com vocês a história do Setembro Amarelo, tá? O Setembro Amarelo é a campanha da prevenção do suicídio, né? Em favor à vida. O que aconteceu? Teve início lá nos Estados Unidos com um jovem de 17 anos chamado Mike M. Ele era um rapaz inteligente, habilidoso e ele tinha uma Mustang do ano de 1968. E ele restaurou essa Mustang dele. E ele pintou ela na cor amarela. Ele era um jovem alegre, divertido. E o que ele fez? A dor é invisível, que nem eu falei aqui no começo da live, né? O tema. Ninguém sabe, ninguém percebe, ninguém vê. Até porque a gente não demonstra, né? Ninguém demonstra as lutas que está passando, as tristezas que estão enfrentando. Então o que aconteceu? Ele pegou esse carro dele amarelo e ele cometeu esse ato contra a própria vida dentro do carro. E ele veio a falecer. E aí surgiu com seus pais, eles fizeram 500 cartãozinhos escrito assim: por favor, não faça isso. Por favor, converse com alguém. E nesses cartãozinhos, eles colocaram uma fitinha amarela, que era a cor do carro do Mike. Eles colocaram em todas essa fitinha amarela.
Por isso que simboliza Setembro Amarelo. E aí, os pais deles distribuíram, os amigos distribuíram no velório, nas escolas, nas ruas, em comércios, saíram distribuindo. E eles viram que tinha resultado, que as pessoas começaram a ligar pedindo ajuda. E no Brasil, chegou no ano de 2015. Teve início aqui no Brasil, Setembro Amarelo, no ano de 2015. Com foco de conscientizar a importância da vida e da saúde emocional. Então essa campanha ela vem nos lembrar que quem sofre em silêncio também precisa de ajuda, está pedindo por socorro, não sabe mais o que fazer. Então é importante, é muito importante esse mês do Setembro Amarelo para nos conscientizar. Mas que nem eu falei, a pessoa não atenta contra a sua própria vida somente no mês de setembro. É todos os dias, é diariamente. Então nós precisamos estarmos atentos, ter mais empatia, ter mais paciência, ter mais amor, né, com o nosso próximo. Mas nós também precisamos nos amar primeiro. Quando a gente nos ama, a gente consegue amar o nosso próximo. Então aqui agora eu quero compartilhar com vocês, entendendo o sofrimento emocional. O que acontece? Vou contar um pouquinho da minha história. O que aconteceu comigo? Na época, tá, gente? Hoje em dia, graças a Deus, não sinto mais isso. Claro que eu tenho tristezas normais, igual todos vocês devem ter. Na minha época, lá alguns anos atrás, o que aconteceu? Eu tinha uma tristeza profunda, um vazio enorme, uma angústia. Estava deprimida, depressiva. Só ficava deitada na minha cama ou no meu sofá, assistindo televisão. Só isso. Hoje em dia, quando eu olho para trás, eu vejo que eu estava vegetando. Eu não tinha mais vida. Meu corpo estava ali. Porém, meus pensamentos, minha alma, não estava mais ali. E isso tudo era uma tempestade dentro de mim. Era angustiante. Era ruim. Só que, quando eu tinha que resolver alguma coisa da porta da minha casa para fora, o que eu fazia? Usava uma máscara. Quantos de nós não usamos essa máscara, hein? Qual é a máscara? Da felicidade, sorriso, da alegria. Nossa, como eu era brincalhona, que nem o Mike. Como eu era divertida. Te juro, ninguém percebia. Ninguém imaginava o que tinha dentro de mim. A única pessoa que sabia era o meu esposo. Ele não tinha conhecimento, ele não tinha entendimento, ele não sabia, mas mesmo assim, o que ele fez? Ele teve paciência comigo, ele me amou, ele cuidou de mim, ele tentava me dar ânimo, me dar força, ele me incentivava, ele tentava me colocar para frente, tentava me animar. Sejam bem-vindos, Manu, Pedro Ribeiro, Francisca. Ele tentava me animar, mas independente de qualquer coisa, né? A gente pode ter tudo: dinheiro, casa, carro, saúde física, né? Uma família linda, mas se dentro de nós está vazio, triste, deprimida, não adianta possuir nada disso, porque a tristeza era enorme. Era grande demais. Eu não tinha vontade de tomar banho. Quantos dias eu passei sem tomar banho? Uns 2, 3 dias. Não tinha vontade. Ninguém sabe disso, gente. Quem assistir a minha live, algum familiar meu que vê essa live não vai acreditar. Porque eu nunca demonstrei
eu nunca falei. Gente, se vocês tiverem noção, eu tava no fundo do poço. Eu me sentia assim, no fundo do poço, sem ânimo, sem nada. E é muito triste, né, quando a gente se sente assim. Mas sabe qual é o problema? Quando a gente tem um corte, quando a gente cai, quando a gente se machuca, quando a gente sente uma dor no peito, o que a gente procura, hein? Um médico, não é mesmo? Para nos examinar, nos medicar, para que a gente seja curada, né? Mas a gente nunca procura ajuda quando a dor é na alma. Quando o problema tá na mente, a gente não procura ajuda. Já perceberam isso? A gente fica no nosso canto triste, sofrendo e não falamos com ninguém. Colocamos a máscara da felicidade quando a gente tem que sair pra rua, mas não buscamos ajuda, não é mesmo? Então foi assim comigo. Eu não busquei ajuda, eu não falava com ninguém, eu tava deprimida, tava lá no meu canto, sofrendo, mas não pedi ajuda. Eu tô hoje aqui pra te dizer, se você tá passando por isso, há solução, há caminhos pra você seguir. O fim não é a solução, tá bom? Não busque esse caminho. Eu tô aqui pra te mostrar que há esperança pra você, assim como houve pra mim. Eu sou aqui um caso vivo disso. Sim, eu já tentei cometer esses atos e graças a Deus o Senhor me guardou, me protegeu, me livrou. E quando eu não suportei mais, eu busquei ajuda. Eu falei. Então busque ajuda também, tá? Fale também com alguém. Não se esconda, tá bom? Falar é um ato de coragem, viu, gente? Quem fala tá sendo muito corajoso por pedir ajuda e apoio. Não é vergonhoso, não tenha medo, tá bom? Então talvez você esteja se perguntando, será que isso é um assunto sério, um caso sério mesmo? Será que é verdade? Tô aqui pra te dizer que os números gritam por ajuda, mas não são somente números, tá? Gente, aqui tem cachorro. Tem uma cachorrinha. E ela escutou um barulho lá fora. Por isso que ela tá latindo. E o nome dela é Belinha, tá? Belinha! Desculpa. Belinha, vem cá. Vem aqui. Então, não são apenas números. São histórias reais. São dores reais. Tá? E é uma vida que importa. Que precisa de ajuda. Vou falar aqui pra vocês as estatísticas, tá? Os dados sobre o suicídio. A cada 3 segundos há uma tentativa de suicídio. 3 segundos. E a cada 40 segundos uma pessoa morre por cometer esse ato. Então, enquanto eu estou aqui fazendo essa live com vocês, muitas pessoas já desistiram da vida. Já não aguentaram mais a dor que estão sentindo. E o suicídio causa 800 mil mortes por ano. Olha que número grandioso. Representa 1,5% das causas de morte. É a segunda principal causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos no mundo. A morte por suicídio é 3,5 vezes mais comum em homens. Ocorre mais em homens do que em mulheres. Mas isso não quer dizer que mulheres também não tentem. Para cada suicídio, 6 pessoas próximas sofrem consequências emocionais, sociais ou econômicas. 90% das pessoas que morrem por suicídio tinham algum transtorno mental. O Brasil, ele é o 8º país do mundo com mais suicídio. E sabe o que é mais doloroso disso tudo? É de que muitas dessas pessoas que tentaram cometer esse ato e não conseguiram, não tiveram ajuda, não tiveram apoio, não foram vistas. E no final de tudo isso, elas conseguiram cometer.
esse ato triste contra a sua própria vida. E eu vou falar com vocês alguns fatores de riscos comuns que levam a pessoa a cometer esse ato. Quais são eles? Transtornos mentais, depressão, ansiedade, esquizofrenia, transtorno de personalidade, bipolaridade, uso de substâncias, de álcool, de drogas, históricos de traumas, pessoas que sofreram abuso, que foram violentadas, muitas delas tentam. Existem outros fatores de risco também, como gênero, conflito, sabe, em torno da sua sexualidade, a idade também, histórico familiar e genética, fatores sociais. E existe a regra dos 4D. Alguém aqui conhece essa regra? Gente, deixa a curtida de vocês, tá? É a minha primeira vez aqui no TikTok fazendo uma live. Espero estar trazendo aqui novamente mais vídeo, fazendo mais live com vocês, tá bom? Deixa a sua curtida aí. E quem puder também tá me seguindo no meu Instagram e se inscrever no meu canal do YouTube, é @Tamires com TH, com I no final, tamiresrocha.terapeuta. Eu queria fazer também a live lá no Instagram, só que as diretrizes mudaram, né? Então eu não consegui fazer lá. Eu fiz ontem uma live no YouTube eu consegui. E hoje eu trouxe essa live aqui pra vocês no TikTok, que eu achei um assunto muito interessante, muito pertinente, muito sério. E é muito bom a gente tá falando, a gente se conscientizar, não é mesmo? Que assim como nós, reconhecer, né? Em nós, se nós estamos precisando de ajuda, e reconhecer no nosso próximo também. Então deixa a curtida de vocês aí, tá bom? Deixa o like de vocês. Então existe a regra dos 4D, que são os sentimentos principais de que a pessoa vai cometer esse ato, que ela tem esse desejo. Quais são os 4D? Depressão, desespero, desesperança e desamparo. Então, juntando os fatores de risco que eu falei aqui para vocês anteriormente, mais esses 4D, é preciso investigar cuidadosamente o risco que essa pessoa tem de cometer esse ato. Vamos continuar. E eu tô aqui para te dizer que tudo isso pode ser tratado, pode ser cuidado, que há esperança. Mas a gente tem que dar um passo. Vocês sabem qual é esse primeiro passo? É pequenininho, gente. É um passo, olha, mínimo. Mas a gente precisa dar esse primeiro passo. Alguém sabe? Quem souber, quiser compartilhar aí. Primeiro passo, gente, é a gente abrir a nossa boca e falar. É pedir ajuda, é pedir apoio. A gente só precisa falar. A gente precisa quebrar o silêncio, sabe? A gente precisa se comunicar. A gente precisa dizer que não tá mais aguentando, não tá mais suportando. E por que é tão importante a gente entender os sinais? Porque esse problema é real, é urgente e é silencioso. Então, tá acontecendo, é real, é urgente e é silencioso. As pessoas não falam, as pessoas não pedem ajuda. Quando a gente vai perceber, algo fatal já aconteceu com aquela pessoa que a gente nem imaginava que estava passando por aquilo, que nem eu disse no começo. Ninguém imaginava que eu estava passando por isso. A única pessoa que sabia era meu marido. E ele tentava de inúmeras maneiras me ajudar. Zuki, seja bem-vindo. TZ30, Sebastiana, Marco Antônio, Roberto. Sejam bem-vindos, viu? Continua aqui na live comigo. É um assunto muito interessante e importante. E quem puder, deixa a curtida aí também. Josivânia, seja bem-vinda. Deixa a sua curtida aí.
Para quem sabe eu posso estar trazendo mais live aqui para vocês, tá? Falando sobre assuntos como esse, interessante e importante. E eu quero compartilhar com vocês os sinais de alerta. Então, às vezes a pessoa tá dando um sinal de alerta e a gente nem percebe. Ou às vezes é a gente mesmo que está precisando e a gente nem reconhece nós. Eu mesmo nem reconhecia que eu tava depressiva. Eu achava que era cansaço, que eu tava cansada, que eu só queria ficar deitada. A tristeza, normal, todo mundo fica triste. Era o que eu achava. Eu não reconheci em mim isso. E acredito que muitos também não reconheceram em si e nem no próximo. Não é verdade? Então eu vou falar alguns sinais de alerta, tá? O isolamento repentino. A pessoa não sai mais de casa, se isola, não conversa mais com ninguém, não responde mais as ligações, WhatsApp, porque ela não quer ter que ficar se explicando, quer evitar perguntas, não quer ficar expondo, sabe, as suas dores. Então ela procura esconder o que ela tá sentindo. Mudança de comportamento ou apatia. Então ocorre alterações repentinas de humor, hábitos ou atitudes que não são comuns para aquela pessoa. Exemplo, a pessoa era bem animada, era bem comunicativa, extrovertida, falava com todo mundo, brincava com todo mundo e de repente mudou. Não fala mais com ninguém, só fica trancada, se esconde, se isola, fica mais irritada, mais calada. Então essa mudança repentina merece atenção. E muitas vezes o corpo e o comportamento gritam o que a boca muitas vezes não consegue dizer. Então o nosso corpo, ele vai gritar, a nossa alma vai gritar, porque a nossa boca não está falando, a nossa boca não está pedindo ajuda, a gente não está se expressando, a gente não está buscando ajuda nem apoio. Então o nosso corpo vai falar por nós. Falas negativas ou desinteresse, frases que expressam cansaço extremo, desesperança ou vontade de desaparecer. Por exemplo, falas como não aguento mais. Eu não tô aguentando mais sofrer, eu não aguento mais passar por isso. Não é pra mim. Falas como essa. Queria dormir, não acordar mais. Tô cansada de tudo. Ninguém sentiria minha falta. Posso sumir que ninguém vai perceber. Ninguém vai sentir minha falta. Ninguém tá nem aí pra mim. Ninguém liga pra mim. Sabe, fala como essas? São sinais claros de sofrimento profundo. Nós precisamos estarmos atentos a esses sinais, tanto nos outros quanto em nós mesmas. Sabe? Existem vários sinais e a gente precisa estar atento, vigiar. A gente precisa pedir ajuda, pedir força, entende? Então, não se cale, não permaneça em silêncio, fale com alguém, busque apoio, busque ajuda, não se isole, não se tranque, não se esconda. Desinteresse por coisas que amava, a pessoa não sente mais prazer naquilo que amava. Exemplo, a pessoa gostava de tocar violão, de tocar piano, de ir à igreja, de ir na praia, e ela se isola, não sai mais de casa, que nem eu falei no início. Ela deixa o violão e o piano de canto, não quer mais saber disso. Ela perde o prazer por aquelas coisas que ela amava, por aquelas coisas que ela gostava. Então isso são sintomas de depressão. Descuido com a aparência ou higiene, que nem eu falei no início, eu não tinha vontade de tomar banho. Fiquei mais de 3 dias sem tomar banho. Quantos não passam por isso? Não escova os dentes, quando tem que resolver alguma coisa na padaria ou do lado de casa, vai com aquela roupa suja, sem escovar os dentes, sem fazer uma maquiagem. Então, ela não se cuida mais, não tem mais aquele autocuidado de si.
Então isso é algo que está realmente acontecendo algo de errado com essa pessoa. Isso não é frescura, gente, é um pedido de socorro. E quem ama precisa aprender a escutar, a ouvir, a ver aquela pessoa. Pessoal, deixa a curtida de vocês aí na live, tá? Quem puder, curte aí. E me sigam, tá bom? No meu Instagram e no meu canal do YouTube. É que nem tá aqui no TikTok, @Tamires, com TH, com I, Tamires Rocha.terapeuta. Então o que a gente pode fazer para ajudar essa pessoa que tanto precisa, que está apresentando esses sinais de risco? Seja um bom ouvinte. Então, esteja presente de corpo e alma para aquela pessoa. Olhe olho no olho, ouça, escute. Não julgue nem dê conselhos, que nem eu falo. Escute mais e fale menos, porque muitas vezes a gente vai querer falar para ajudar e a gente vai muitas vezes piorar. Então, escute mais, tá bom? Nada de conselho. Demonstre que está disponível para ajudar. Fale, eu tô aqui, eu quero te ajudar. Você quer conversar? Pode falar comigo. Pode falar comigo. Ligando aqui. Voltou. Então pode contar comigo. Evite frases como: isso é falta de Deus, você tem tudo para ser feliz, isso é falta de fé, isso é frescura. Não diga essas coisas, tá, pessoal? Evite falar isso. Demonstre empatia, mas procure compreender a pessoa não segundo a sua maneira, mas da forma dela. Ter empatia não é sentir o que o outro sente, porque não tem como, gente. A gente nunca vai sentir o que o outro está sentindo. Cada pessoa é diferente, cada sentimento é diferente, mas a gente pode tentar entender da forma daquela pessoa, mas nunca será igual àquela pessoa. Nunca mude de assunto. Quando a pessoa estiver desabafando, quando a pessoa estiver falando com você, escute. Não muda de assunto, não fala, se anima, vai correr tudo bem. Não. E agora eu quero entrar num assunto muito importante e delicado, né? Que é a fé e saúde mental. Eu sou cristã, eu nunca passei por isso, não sei se alguém aqui já passou por isso, mas graças a Deus isso tem mudado muito dentro da igreja, né? Porque antigamente quem tinha depressão, quem estava triste, era visto como o quê? Que não tinha Deus, que era falta de fé, que era frescura. Então, isso é a maior mentira. E a Bíblia, ela diz isso. A Bíblia, ela nos mostra que é a maior mentira. Que não existe, não é porque eu tô deprimida que eu não tenho Deus. A Bíblia comprova que isso é mentira. Como? Elias tinha Deus e ele pediu para morrer. Davi tinha Deus e ele chorou até não ter mais forças. Jesus suou sangue de tanta angústia. Então a dor, ela faz parte da nossa jornada. Todos nós vamos sentir dores, aflições, angústias, mas nós precisamos estarmos atentos para que isso não fique desequilibrado e ocorra isso. Esse assunto que a gente está trazendo aqui hoje, que a gente fique tão desesperado que a gente tente cometer atos contra a nossa própria vida. E eu tô aqui para te dizer que mesmo você tendo esse sentimento, você não está sozinho, você não está sozinha. A saída, a solução para você, Deus te vê, Deus está com você. E ó, ter fé também é buscar ajuda, tá? Eu tenho fé. Então o que eu vou fazer? Eu vou buscar ajuda de uma rede de apoio minha, de um amigo, de um familiar. Vou buscar ajuda de um profissional, de um terapeuta, de um psicanalista, de um psicólogo, de um psiquiatra.
Vocês já escutaram aquela parábola do homem que estava se afogando? Não? Vou falar aqui pra vocês. Tinha um homem se afogando, mas foi tudo rápido, né, gente? Claro que não tem como a gente se afogar e ficar lá acontecendo tudo isso. O homem estava se afogando, veio um barco com os pescadores, e aí os pescadores tentaram salvar ele. Ele, não precisa não. Deus vai me ajudar, Deus vai me salvar. E ele continuou lá orando, Senhor, me ajuda, me salva, me tira daqui, me socorre. Veio uma lancha, um navio. Colega, vem cá, me dá a mão, vou te socorrer. Não precisa, recusou a ajuda pela segunda vez. E ele continuou orando, continuou tendo fé, continuou buscando a Deus, pedindo por ajuda, pedindo por socorro. E veio um helicóptero, jogaram lá uma corda para ele, ele recusou pela terceira vez a ajuda. E continuou orando, se afogou. Chegou lá no céu, o que aconteceu? Deus, eu sou um homem temente a Ti, sou fiel ao Senhor, a minha fé é inabalável, eu confiei no Senhor, eu te pedi tanto para me ajudar, tanto para me socorrer, e o Senhor me abandonou lá, Pai. Por quê? Deus virou para ele, olhou para ele e disse, filho, como que eu não te ajudei? Como que eu não te salvei? Eu te enviei 3 chances para você ser socorrido e você recusou as 3 vezes. A mesma coisa é aqui, gente. Nós temos profissionais da área que podem nos ajudar. Deus colocou essas pessoas. O Senhor capacitou cada um deles para nos ajudar, para nos dar força, para nos dar direções. Deus colocou. Ter fé é isso, aceitar ajuda, é pedir ajuda. Então não tenha medo. Fale com alguém, busque ajuda. É Deus colocando pessoas do seu lado, no seu caminho, para você ser ajudado. Quando eu falei aqui de amigos, gente, são amigos como irmãos, tá? Amigos fiéis, aqueles que a gente sabe que são nossos amigos mesmo, que nós podemos compartilhar, falar os nossos problemas, que estará ali guardado com eles e eles irão somar conosco, irão nos ajudar. E não aquelas pessoas que fingem ser os nossos amigos e na verdade falam mal de nós, acham que é frescura, que é mentira, nos calunia aí por fora. Não são esses tipos de amigo, tá? Então aprenda a identificar quem são seus amigos reais e verdadeiros, tá bom? E aqui vão algumas dicas para cuidar da saúde mental. Pratique atividades físicas regularmente, porque liberar endorfina e hormônios ajuda na nossa sensação de bem-estar, de ânimo, de alegria, de força, ajuda bastante, viu? Alimente-se de forma saudável. Uma alimentação equilibrada fornece nutrientes necessários para o bom funcionamento do nosso cérebro. Durma bem. O sono é essencial para a nossa saúde mental e física. Cultive relacionamentos saudáveis. Então se conecte com pessoas que te façam bem, que te tragam alegria, que te tragam paz, que te tragam ânimo, que quando você tá lá embaixo, triste, te ajuda a levantar, estende a mão para você e te levanta e te ajuda. Então tenha ao seu lado esse tipo de amizade e seja uma amiga assim também, tá? Que ajuda o seu próximo, que dá ânimo. Seja uma amiga fiel também, tá bom? Busque ajuda profissional. Então, se você estiver se sentindo sobrecarregado, procure um terapeuta, um psicólogo, um psiquiatra, que nem eu falei aqui anteriormente, tá? Então, onde buscar ajuda? Existe o CVV, Centro de Valorização à Vida. Ligue no 188, Serviços de Saúde Mental.
onde tem terapeutas, psicólogos, psiquiatra. Busque a sua rede de apoio, seus amigos, seus familiares. Converse com pessoas de confiança, tá? Seja bem-vindo, pessoal. Tô chegando no final já, tá? Já vou encerrar já a live, já tá acabando, tá bom? Então, não esqueçam de curtir, tá? Curtam a live aí, para que muitas outras pessoas possam ser alcançadas. Se inscrevam no meu canal do YouTube. Se inscrevam, me sigam no Instagram, @Tamires com TH, com I no final, Tamires Rocha.terapeuta, para que eu possa estar fazendo lives lá também, tá bom? E para encerrar, eu quero te lembrar de algo que a palavra de Deus nos diz. Essa é a nossa verdadeira identidade. E quando a gente assume a nossa identidade em Cristo, nós somos cheios, nós somos preenchidos, nós somos fortalecidos, nós sabemos quem nós somos. Independente do que digam à nossa volta, não irá nos atingir. Nós não iremos acreditar. Porque nós sabemos quem nós somos em Cristo. Você não é burro. Você não é ninguém. Isso é mentiras. São setas que o inimigo coloca na sua mente. Usa pessoas para te atingir, para te derrubar, para te desanimar. Mas não acredite nessas mentiras, tá bom? E quais são as verdades da palavra de Deus? Vou compartilhar aqui com vocês. Calma aí. Quais são as verdades? Você é filho de Deus. Você é amado, foi escolhido por Deus. Você é nova criatura. Você é uma pessoa perdoada, livre. Você é herdeiro, co-herdeiro. Você é justiça e vitória. Você é insubstituível. O propósito que Deus tem para a sua vida é somente para você. Não vai ser para mim. O que Ele tem para mim é diferente do que Ele tem para você. Acredite, confie. Você é importante. Não desista agora. Tá doendo? Tá sofrido? Tá doloroso? Você acha que não vai suportar? Busque ajuda. Busque apoio. Mas não desista. Você vai conseguir sair do fundo do poço, nesse lugar que você se encontra. Eu saí, gente, eu saí. Deus me restaurou. Deus me renovou. Deus me ajuda dia após dia. Ele vai te ajudar também. Acredita, confie no Senhor. Você é amado, importante. Deus tem uma linda história para sua vida. Então escreva essa história cheia de esperança, cheia de ânimo, cheia de força. Você não vai desistir. Em nome de Jesus, dê um primeiro passo hoje. Pequenininho que seja, gente. Não importa. Pequenininho. Você está aí deitada no sofá, na cama. Você acha que não vai conseguir, você não tem ânimo. Eu não tinha ânimo de levantar do sofá e caminhar, fazer uma caminhada. Eu não tinha. Mas eu falei, eu vou dar o primeiro passo. Só preciso disso. Eu levantei do sofá. Falei, vou até ali fazer a caminhada. Eu fiz, gente. Eu fui indo pensando, não, o que eu tô fazendo aqui? Eu tenho que voltar, eu não quero ficar aqui. Eu não aguento fazer isso. O que eu tô fazendo aqui, Senhor? O Senhor falou, não importa. Só vai. Fui. Voltei. Deitei de novo. Mas eu dei o primeiro passo. No outro dia, fui de novo. Mas não era eu não, tá, gente? Era meu marido. Vamos, amor. Levanta um pouquinho. Deus usando meu esposo. Vamos, amor, levanta. Eu levantei. Fui de novo no segundo dia. Consegui. Foi após dia, ó, o primeiro passinho. Só uma caminhadinha. Fui dia após dia. Fui tendo ânimo, tendo coragem, tendo força, tendo vontade pela vida, tendo prazer pela vida. Meu mundo era preto e branco, eu estava vegetando.
mas eu consegui dar esse primeiro passo. Então, não se isole. Mesmo que os dias sejam difíceis, procure ajuda. Todas as pessoas que você conhece estão enfrentando batalhas que você não sabe nada a respeito. Seja gentil sempre. Assim como eu tenho as minhas batalhas, você aí também tem as suas lutas, as suas dificuldades, os seus problemas. Quem sou eu para te criticar, para te provocar? Eu sei a dor que eu sinto, então eu posso imaginar a dor que você sente. Então vamos ser mais gentis com o nosso próximo, vamos buscar ajudar o nosso próximo, vamos nos amar primeiro, para que assim a gente consiga amar o nosso próximo. A palavra de Deus diz: se ame, se cuide, para que assim você também ame o seu próximo. A gente nos amando, a gente vai conseguir ter mais empatia, mais amor, mais cuidado, mais acolhimento do nosso próximo. Encerrando, gente, muito obrigado, graças a Deus por ter vocês aqui comigo. Que o Senhor possa ter usado essa mensagem para falar no seu coração, para te dar força, para te trazer ânimo, para que você possa entender como você pode se ajudar e como você pode ajudar o seu próximo, o seu amigo, algum familiar. Que nós venhamos estar atentos aos sinais de alerta que o nosso irmão demonstra, que o nosso amigo demonstra, que a gente possa estar atento a esses sinais, tá? Mas antes de finalizar, eu só quero ler o que o Washington Costa ele diz no livro dele. Algo muito interessante e muito lindo. Pessoal, antes de finalizar, encerrando, tá? Deixa sua curtida aqui na live e me sigam no meu Instagram e no meu canal do YouTube. Eu posto vídeos lá diariamente, todos os dias, às 9 horas da manhã, às 14 horas e às 18 horas. Isso no YouTube, tá? E todas as terças-feiras eu venho com uma mensagem às 9 horas da manhã. E no Instagram eu posto vídeo também, todos os dias, tá bom? Reels eu posto lá. Então se inscrevam lá no meu canal do YouTube, me sigam no meu Instagram, me siga aqui também no TikTok, tá bom? Eu estarei trazendo aqui uma palavra, tá? De ânimo, de força. Tudo aquilo que eu vivi, que Deus tem feito na minha vida, eu estarei trazendo aqui para vocês. Para que vocês possam também ser fortalecidos, assim como eu sou diariamente, tá? Então vamos encerrar. Washington Costa diz assim: acolher. Dói em mim o fardo de existir. Desejo suprir logo essa dor e acabar com essa vida sem cor, pois não tenho motivo para sorrir. Que nem eu falei, eu não tinha motivo para sorrir. Meu mundo era preto e branco, não tinha ânimo, não tinha vontade, tinha desprazer pela vida. É isso que ele está relatando aqui. É um fardo existir, não é? Era isso que sentia. Naquele momento que eu vegetava, era um fardo eu estar ali, independente de tudo que eu tinha à minha volta. Dos amores que eu tinha, da família que eu tinha, independente de qualquer coisa. Nada fazia sentido. É isso que ele está dizendo aqui. Mas vamos continuar para ver o que ele deduz? Meu amigo, eu lhe digo uma coisa com certeza. Existem outras formas de resolver essa angústia que está a lhe corroer e que lhe traz tamanha tristeza. A existência é uma longuíssima estrada que leva ao longe e também não leva a nada. Existe uma infinidade de caminhos a trilhar. Basta você seguir e escolher uma direção. E se precisar de um auxílio, em meio à escuridão, quantos de nós não estamos no escuro? Depressivo, deprimido, angustiado, sem ver direção, sem ver caminho, sem saber o que fazer. Aquela ambivalência, o desejo de acabar com a dor, de acabar com o sofrimento. Quantos de nós não temos esse desejo, mas nós precisamos entender que existe saída, que existe solução para o nosso problema. Que por mais que seja dolorosa a jornada, é tão lindo viver
quando a gente encontra paz dentro de nós. A palavra de Deus diz que Ele nos dá a paz que excede todo entendimento. O mundo, à nossa volta, pode estar o caos que for, pode estar desmoronando, mas dentro de nós vai ter uma paz tão grande, que a gente sabe em quem nós cremos, em quem nós confiamos, em quem nós acreditamos. Então, ninguém tira essa paz de nós. Pode segurar em minha mão que eu vou te auxiliar. Então, busque a sua rede de apoio, busque um profissional. Só tem uma coisa para te dizer: não desista. Existem caminhos, existem direções para você. Eu creio. E eu quero fazer uma oração aqui para vocês para encerrar, tá bom? Eu espero conseguir deixar essa live gravada, tá? Porque eu achei ela tão linda. Mas como é a minha primeira vez no TikTok, eu não sei se eu vou conseguir deixar ela gravada aqui para vocês, para estarem assistindo futuramente, depois. Eu não sei como encerrar a live, mas eu vou fazer uma oração pra gente encerrar, tá? Senhor, meu Deus, meu Pai, o Senhor conhece cada um de nós. O Senhor sabe a dor que cada um de nós carrega, Senhor. As frustrações, o desespero, a desesperança, a angústia. O Senhor conhece, Deus. Mas a sua palavra diz, Senhor, que o Senhor preenche todo o vazio que existe dentro de cada um de nós. A sua palavra diz, Pai, que nós somos filhos de Deus, filhos amados, que nós fomos escolhidos por Ti, Senhor. E eu creio, Pai, que nós temos, Senhor, grandes propósitos para cumprir aqui na terra, Senhor. Então, devolva, Deus, o ânimo, a vontade, a coragem. Traga cor, Senhor, para a nossa vida, Deus. Traga, Senhor, a paz que excede todo entendimento, Senhor. Que por mais que nós estejamos, Senhor, no caos, na tristeza, nós temos paz dentro de nós. Nós sabemos em quem nós cremos. Nós sabemos quem o Senhor é. Nós temos a nossa identidade, Senhor, firmada em Ti. Então nós somos fortalecidos, Senhor, pelo Senhor, meu Pai. Assim nós oramos, Senhor, e Te agradecemos. Preencha, Pai, a vida de cada pessoa que está nessa live e as que vão assistir depois, Senhor. Não deixe, Deus, que elas venham desistir, Pai, mas traga restauração, traga renovo para a vida de cada pessoa, Pai. Assim eu oro e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Obrigada, Luísa, por ter ficado até o final, tá? Deixa a sua curtida, se puder me siga lá também, no meu canal do YouTube, no meu Instagram, para que eu possa estar fazendo live também com vocês. O meu é @Tamires, com TH, com I, no final Tamires, rocha.terapeuta, tá bom? Me sigam lá no YouTube e no Instagram e aqui no TikTok também, tá? Fique com Deus e até a próxima live, gente. Foi muito bom estar aqui com vocês, tá? Vou tentar encerrar e deixar gravada, tá bom? Tô tentando sair, gente. Fique com Deus.